Caros amigos da Hemisfério da rubrica Via Livre, no Via Livre de hoje, dia 20 de maio de 2012, eu vou falar sobre um assunto, um tema que tem alguma importância. A Estação do Oriente fez ontem 14 anos que ela foi inaugurada e eu vou falar um bocadinho sobre essa estação lisboeta. Antes disso, eu queria pedir desculpa aos meus leitores porque a semana passada não foi editado o vídeo, o Via Livre da semana passada, da semana 20. Eu peço desculpa, mas pronto, os meus amigos já se aperceberam várias vezes, certamente. Eu não tenho os meios, nem tenho as instalações de uma televisão ou até de uma produtora de vídeo ou de televisão. Portanto, tenho que fazer na rua, muitas vezes, aqui onde estou, ou em casa, como agora, neste caso, estou a fazer. E nem sempre as condições logísticas, portanto, estão sempre pessoas em casa a entrar e a sair, e às vezes aquilo, como agora também é moda dizer, a janela da oportunidade perde-se. Pronto, e eu a semana passada tinha tudo pronto para fazer, mas não consegui fazer em tempo útil. Só comecei a ter essa possibilidade de fazer na segunda-feira ao fim da tarde. Quer dizer, pronto, e então decidi não fazer para retomar hoje, neste fim de semana, neste domingo, novamente o Via Livre. Pronto, é isso que eu queria pedir desculpa às pessoas, pronto, tentei compreender porque as condições logísticas são muito complicadas, falta luz da rua, há sempre muito vento, enfim, não tenho as condições ideais que eu gostava de ter para fazer um trabalho com o mínimo de qualidade, mas pronto, vou fazer do melhor que posso. Pronto, sobre isso eu queria então falar sobre as revistas que tenho aqui duas que eram para ser apresentadas no domingo passado, mas pronto, serão hoje. É a revista deste mês da Today's Harvest Europe e que tem sempre, como sempre, interesse. Portanto, é a revista número 197, faltam 3 números para eles fazerem a revista número 200, que é sempre um número mítico. Pronto, traz aqui sempre alguns temas de interesse e eu gostaria de falar aos meus amigos aqui de 2 ou 3. Um deles, o primeiro deles, tem aqui e tem a ver com um projeto que está cada vez a ter mais, mais vontade e que as pessoas querem implementar e que para será uma realidade. Eurocarex brings TGV postal para Londres. Ou seja, ainda não existe uma frota porque está-se a utilizar o TGV da CNCF, lá posto, para fazer este serviço entre Paris e Londres e que, pronto, à partida está-se a pensar no futuro de implementar não só entre Paris e Londres, mas entre Paris e outras grandes capitais europeias e outras grandes linhas de grande velocidade ferroviária para a Europa, comboios de mercadorias, que é o caso deste, mas não de cargas pesadas, mas cargas ligeiras, volumes de urgência, como antigamente se dizia, até 50 kg ou até 100 kg, portanto cargas não muito pesadas e que podem ter, e é uma coisa que se pode explorar muito bem, e tanto a CNCF está como pioneira a trabalhar sobre isso. Tem aqui alguns esquemas daquilo que poderão ser as futuras ligações. Depois, eles trazem aqui do número aqui uma reportagem especial do David Clough, que é o Canto do Cisne das nossas 1550, que estão, como os meus amigos sabem, já fora de serviço desde o princípio do ano. E depois tem as notícias nacionais de cada país e aqui de Portugal eles falam aqui. Tem aqui do Manuel Tão e do Carlos Fonseca. Tem aqui. Eu peço desculpa de não estar marcado, ter que estar aqui a andar à procura. Está aqui. Tem aqui as duas notícias que o Manuel Tão e o Carlos Fonseca fizeram editar nesta revista deste mês. Cáceres, Brancos, Saved by Spanish, tanto que a RV, neste caso, à partida não irá encerrar a nossa linha, à partida para fazer passar o Lusitânia, e porque os espanhóis renovaram do lado lá da fronteira entre Valência de Alcântara, no sentido espanhol, renovaram há pouco tempo a via, portanto eles reclamaram
que, fazendo desaparecer o Lusitânia, tanto vai-se perder grande parte do prejuízo. O prejuízo é enorme para a parte da ADIF, que estiver a renovar a via e se esse serviço acabar, os prejuízos são imediatos logo. E depois tem o outro artigo, o Douro Line Under Threat, ou seja, explicar aqui que a RFR pretende, entre a régua e o pocinho, implementar o regime de exploração simplificada, que é já usado era usado pela CP primitivamente e depois pela RFR em linhas com pouco tráfego ferroviário. Pronto, tenho aqui estas notícias que têm sempre interesse e eu queria agora passar à segunda revista, que é a Ferrovíssimo, também deste mês de maio, com o número 49 de maio de 2012, e que fala, como sempre, também de artigos com interesse, e fala também sobre esse serviço da SNCF Eurocarex, faz rolar o primeiro TGV frete Paris-Londres. Tem aqui um artigo, um dossiê bastante interessante sobre essa matéria, e depois tem sempre aqueles artigos interessantes, e posso aqui destacar 2 ou 3 que tem aqui a ver a Comissão de Pintura e Sinalética da SNCF, portanto, o departamento que trata da pintura, da decoração exterior, das carruagens e vagões e automotoras da SNCF. Pronto. E tem aqui também o dossiê principal deste mês, que é sobre as automotoras térmicas, as primitivas automotoras térmicas da SNCF, os Autorails 150. Pronto, tem aqui este dossiê sobre isso. Sobre o livro da Europa América, que eu recomendo com um livro de leitura, neste caso para a semana 21, que transita da semana passada, que não, como sabem, como já disse, não apresentei, não se fez o vídeo, mas pronto, está aqui o livro. É um clássico de Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros. Está aqui o livro. Pronto, é uma obra já bastante conhecida, mas que tem sempre o seu interesse para se fazer uma leitura enquanto viajamos de comboio. Pronto. Sobre o tema então do Via Livre desta semana, eu queria fazer então referência a essa matéria que é a Estação do Oriente. Como os meus amigos sabem, portanto, o nosso Primeiro-Ministro Passos Coelho trocou os passos ao TGV em Portugal e pronto, as pessoas, há muitos que são a favor e sou um deles, há muitos que são contra, não sou um deles, pronto, sobre esse projeto, mas o nosso país, nós vamos pagar muito caro daqui pelos anos, porque nós vamos ter o TGV em Portugal, não é agora, porque não sabemos, estamos a tratá-lo mal e não o queremos cá. Mas depois, na altura, quando o quisermos, já os outros estão cansados de ter o TGV e usufruir de todas as funcionalidades e benefícios que esse projeto tem nos seus países, e nós veremos depois que passou o tempo e perdemos muitas oportunidades de viajar e de ter rentabilidade com esse projeto. No nosso país, se as coisas fossem feitas, que eu já estou cansado de dizer sobre o TGV em Portugal, se tivessem sido feitas como deve ser, nós não precisávamos ter uma rede como os espanhóis querem fazer, eu já disse isto, ou seja, a Renfe, tanto o governo espanhol, juntamente com a Renfe, e na altura era o GIF, que hoje é a ADIF, que é a mesma coisa que refere em Espanha, decidiram, não senhor, nós vamos fazer não só uma ligação Madrid-Barcelona, fronteira francesa, para ligação à rede da SNCF, e Madrid-Paris, não, vamos fazer uma ligação entre a capital espanhola, Madrid, que fica realmente no centro geográfico da península e que vai ligar todas as cidades capitais de província, como Lérida, como Pontevedra, como Corunha, como Sevilha, como Huelva. Portanto, todas as grandes cidades capitais de província espanholas têm que estar ligadas a Madrid, a Barcelona, a Madrid menos de 4 horas, fazer a viagem menos de 4 horas, e a Barcelona menos de 6, de qualquer cidade ibérica espanhola, capital de província. Pronto, isso é um projeto gigantesco, uma coisa impressionante, que é quase como construir uma rede ferroviária espanhola nova sobre aquela que existe ao lado, não é sobre aquilo que existe, a infraestrutura que existe. É fazer uma rede completamente nova, em bitola universal,
o IC 1435 mm, sobre uma rede que já existe há 150 anos, mais, que é igual à nossa, mas com a dimensão de um país como a Espanha. Pronto, eles estão a fazer isso tudo e nós, no nosso país, não precisamos fazer uma rede TGV, uma rede de linha de grande velocidade ferroviária, para ligar Lisboa e o Porto a todas as capitais de distrito. Nós não temos necessidade de fazer uma coisa dessas. Pela dimensão do país, que é um retângulo muito estreito na sua largura, e que não temos necessidade de fazer isso. Portanto, as linhas que eu já estou farto de dizer que nós devíamos ter, de Lisboa e à Corunha, portanto, nós não podemos pensar, no nacional temos que pensar internacionalmente. E internacionalmente é só com a Espanha que temos fronteira. Portanto, de Lisboa até lá acima, à Corunha, ligação à Espanha até à Corunha, depois de Lisboa para baixo, que é evidente, para ir ligar a Sevilha, ou Elva e a Sevilha, e depois as duas transversais, que uma serve o norte e outra serve Lisboa, a ligar a do sul, a ligar a Madrid, Lisboa-Madrid, que era o que estava previsto começar as obras e que, pronto, está tudo perdido. Praticamente o projeto, o governo cancelou esse projeto, e a ligação entre ali a zona de Aveiro e Salamanca, não também para fazer a ligação a Madrid, mas com interesse mais para fazer a ligação à fronteira espanhola, fronteira franco-espanhola e para a Europa toda. Pronto, nós com os anos que já perdemos, que eu estou a falar disto já há muito tempo, os anos que já perdemos, já podíamos ter feito, já podíamos ter construído grande parte da nossa rede, que depois não tinha que estar a ser acrescentada nem melhorada. E tínhamos o trabalho de casa feito para podermos usufruir dessa infraestrutura nova durante décadas e décadas. Durante 50, 60, 70, 80, 100 anos, as próximas décadas e décadas. Como lá fora se está a fazer. Portanto, e não há nenhuma linha, seja em Espanha ou na França, onde começou, ou na Itália, na Alemanha, onde o TGV, com suas configurações e denominações diferentes nos outros países, que dê prejuízo ou que seja um sucesso falhado. Portanto, no nosso país também seria um sucesso a exploração do TGV. Enfim, muita gente a falar sobre isso e a pensar errado, e deu o que deu. Deu a figura triste que estamos a fazer. Porque nós não nos apercebemos disso. Estamos no nosso país, mas não nos apercebemos que lá fora os espanhóis, por exemplo, gozam connosco por causa do nosso TGV. Por exemplo, eu imagino a galhofa que será nos gabinetes da ADIF e da Renfe, quando eles olham para Portugal e dizem que eles querem, depois não querem, depois querem, depois vão a uma cimeira e dizem que querem, depois não querem. Enfim, é aquilo que nós somos. Enfim, não vou perder mais tempo com isso. Mas isto tem a ver, eu comecei a falar disto, tem a ver com a Estação do Oriente, que realmente fez ontem, que é o tema do vídeo livre de hoje, fez ontem 14 anos que foi inaugurado. Pronto, e é uma estação muito bonita. Nós, se formos do aeroporto do táxi ou do autocarro ou do carro, descemos ali a avenida por baixo até a Estação do Oriente, de longe realmente é uma estação fantástica, bonita e tudo isso. Só que perde muito da sua beleza e da sua funcionalidade por aquilo que apresenta, não pelo seu exterior, que é muito bonito realmente. Calatrava fez ali uma obra-prima, mas quando estamos na plataforma, a plataforma também não tem que ter muitas coisas, tem que ser uma coisa simples para as pessoas poderem aceder ou sair dos comboios de uma maneira rápida e com escadas rolantes, neste caso para o interior, como existe. Mas é no seu interior, nos pisos inferiores, que realmente aquilo é impressionante. Não é minha esta autoria disto que eu já disse, aliás eu falei nisso na crónica da sexta-feira passada, mas já vi ferroviários eles próprios dizerem que a Estação do Oriente parece um apiadeiro. Ou seja, a funcionalidade é tão precária. Primeiro, eu não me lembro quando foi a inauguração, porque eu conheço a Estação do Oriente já há muitos anos, desde que ela foi inaugurada. Antigamente havia muito mais vento que agora. Depois, refere e começou a fazer ali umas implantações de uns vidros lá, e então já não faz tantas correntes de ar e coisas. Mas, por exemplo, as bilheteiras, por exemplo, vamos comparar. Por exemplo, eu fiz isso na crónica que escrevi. A estação de São Martinho, inaugurada nos anos 70 do século passado, em Madrid, como estação central, não se pode comparar com a estação do Oriente. Portanto, é muito mais antiga, tem 30 anos, é mais antiga, mais 20 ou 30 e tal anos mais antiga que a do Oriente. Mas, por exemplo, se nós hoje formos, e eu conheço muito bem São Martinho, já estive umas 6 ou 7 vezes,
e conheço bem a estação por dentro e por fora, e até mesmo na sua estrutura interna, nos seus escritórios. Mas estou a referir onde estão os passageiros, a sala de passageiros e as bilheteiras. Temos ali, nas bilheteiras, temos ali um balcão com 20 ou 30 entradas para as pessoas e tem que se tirar o ticketzinho para entrar pela ordem e tudo isso. Nós na Estação do Oriente não, vemos ali uns cubículos pequeninos. Muitas vezes há pessoas que têm dificuldade em comprar o bilhete. Tudo muito escuro, sempre, tudo muito escuro. Eu acho que isso estava previsto, foi por isso que eu falei há bocado sobre as linhas do TGV. No projeto que estava previsto da implantação do TGV em Portugal, ele teria como estação terminal em Lisboa, precisamente a Estação do Oriente. E a implementação da via o IC na Estação do Oriente é uma coisa simples, porque a via, quer para o Norte, quer para o Sul, tem a sua dinâmica, está implantada, e depois tem os apoios de mudança de via que faz chegar e entrar as vias o IC na Estação do Oriente. E como a catenária é a mesma, portanto a tensão da catenária é 25 mil volts, que é igual também àquela que será nas linhas de grande velocidade ferroviária, cá em Portugal um dia se vierem fazer, e como é lá fora também, pode haver as 8 linhas, não necessariamente todas, mas ter uma linha mista, ou seja, em que quer na mesma plataforma podem estacionar ou fazer parar comboios TGV ou comboios convencionais da CP em Bitola e Berck. Portanto, isso é muito fácil de fazer, porque a tensão da catenaria é mesmo, portanto, isso é logo uma coisa muito positiva para não haver ali entraves nesse aspecto, de ter que se dedicar só 3 ou 4 vias com uma catenaria diferente para os TGV, não é necessário. Portanto, eu também não estou a dizer que seja necessário implantar a via, como por exemplo em Chamartim tem um quarto das vias, é só um quarto ou um quinto das vias que lá estão, são dedicadas ao AVE, ao TGV espanhol. E então a via é precisamente 1405 mm e foi levantada a via ibérica. Aqui na Estação do Oriente, acho que não é necessário, é só colocar o terceiro carril para encostar à plataforma, de maneira que o TGV em Portugal, com um dia circular, pare em qualquer linha das 8 linhas que a Estação do Oriente tem. Mas a minha grande crítica que eu queria fazer, neste caso à Estação do Oriente, é a falta de visão que se teve no seu interior. Portanto, é tudo muito pobre. Portanto, eu já estive lá, já apanhei e já saí e já tomei o comboio nos estacionamentos muitas vezes. É tudo muito escuro. Os acessos à plataforma, portanto, o teto da plataforma, aquela estrutura metálica do Calatrava realmente é extraordinário, é bonito. Tem ali, mas ali numa plataforma exterior há sempre ventos, mesmo que seja no Oriente ou outra estação qualquer. Mas pronto, isso aí compreende-se. Agora, no seu interior havia muitas correntes de ar por causa das partes laterais que não tinham proteção, tudo sempre muito escuro. Portanto, eu acho que neste projeto que estava então previsto pela RFR de reformular a Estação do Oriente para acolher as vias do TGV, eu acho que se isso viesse a acontecer, ou quando vier a acontecer, que se deve reformular a estação no seu interior. Eu não me escandalizo, portanto, não fico nada escandalizado, nem nada admirado. Por exemplo, se a RFR fizesse ali, juntamente com o gabinete, portanto, a Estação do Oriente tem um dono, não é só a RFR, é não estou agora, Gara Intermodal de Lisboa, penso que é assim o nome daquilo, da responsável máximo da estrutura. Portanto, mas eu acho que quer a RFR, quer os responsáveis máximos da Estação do Oriente, que deviam passar tudo aquilo que nós temos de infraestrutura ferroviária, como os bancos onde as pessoas aguardam a partida dos comboios ou a chegada dos mesmos, e as bilheteiras, isso tudo nessa plataforma, desaparecer tudo aí e dar ali outra utilização desse espaço. E onde estão, na parte de baixo, no resto do chão, onde estão as lojas, ali, precisamente mesmo no centro, naquele grande hall, implementar aí então as bilheteiras com uma nova disposição muito mais moderna e funcional, de maneira que nós ou qualquer pessoa, quando estiver na Estação do Oriente, diz assim, isto tem uma qualidade e tem uma funcionalidade como Chamartim, como a Estação de Termini em Roma, que também conheço bem, ou Alto Bagnolf, a nova, recente, a Estação Central de Berlim, ou para não falar das estações francesas de Saint-Nazaire, ou Gare du Nord, Austerlitz, Lyon ou Montparnasse, ou Oeste.
para falar de todas elas. Portanto, temos uma estação que se diga realmente, isto é uma infraestrutura extraordinária, está muito bonito. Portanto, nós temos o mais complicado, o mais caro, que foi fazer toda a estação e portanto, seja uma estação em altura. Realmente, isso está tudo, eu aprovo e está 100% espetacular. Agora, a mobília que lá está dentro no plataforma, a mobília ferroviária não foi a melhor. Escolhemos ali, como se costuma dizer em gíria, fazendo uma comparação, na vez de pomos um mobiliário decente, fomos comprar um mobiliário de pinho, assim, do mais barato. E então ficou uma estação que não é quase que não é uma estação, peço um lapiadeiro, que as pessoas muitas vezes dizem isso. Pronto, é isso que eu queria fazer referência neste Via Livre desta semana, sobre a Estação do Oriente, que fez ontem 14 anos que foi inaugurada e que foi um dos ex-libris, entre aspas, da Expo 92 que aconteceu no nosso país. Meus amigos, muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo fim de semana, se Deus quiser. Muito obrigado.